Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês estão assistindo isso. Bom, galera, relatório 1 já está feito, já foi entregue. Vou dar um feedback para vocês sobre como ele foi conduzido. Eu gostei bastante dos resultados, outros resultados talvez não tenham sido tão satisfatórios, mas a gente conversa direitinho para poder seguir adiante, sempre melhorando, né? Bom, a aula de hoje, essa é a nossa sexta aula, é uma aula dividida em duas partes, tá bem? Assim como a aula que a gente teve anteriormente de modelagem comparativa, modelagem molecular, aqui eu tenho duas aulas, só que as duas aulas são separadas e eu juntei elas nessa aula de hoje, que é validação do modelo que a gente criou, porque não basta só a gente criar um modelo, a gente precisa validar ele para ver se ele tem qualidade, e anotação estrutural, tá bem? Então essa aula é dividida em duas. E qualquer dúvida que vocês tenham, já sabem, é só entrar em contato comigo. Alguns exemplos que foram dados na aula, obviamente, são completamente diferentes da Spike que vocês receberam, porque não é com essa Spike que eu preparo o tutorial, mas vocês já sabem disso, tá bem? Qualquer coisa que vocês achem muito diferente, só entrar em contato comigo, eu auxilio vocês, tá bom? Um abraço e aproveitem. Para a gente poder entender aqui aonde a gente está na última etapa da nossa modelagem. Já passamos por todas essas fases e parte da validação no modelo a gente já fez na semana passada, com alguns dos gráficos que a gente viu lá no Swiss Model. É muito importante que vocês tenham salvo aqueles resultados que a gente tem lá no Swiss Model, tenham criado a conta de vocês, tenham salvo o modelo. Caso não conseguiram fazer, só criar o modelo de novo, é um processo rápido, a análise aqui é um pouquinho mais demorada, tá bem? Então agora a gente está na parte de validação no modelo, se a estrutura estiver ok, a gente pode então dizer que o nosso modelo está pronto, que o nosso modelo tridimensional foi criado e a gente pode prosseguir com ele na nossa predição de função e predição de estrutura das nossas proteínas. Explicando um pouquinho melhor o que é a validação de modelo, eu trouxe aqui uma imagem, tá? É uma imagem do meu trabalho, só para poder ilustrar e facilitar o entendimento de vocês. Aqui na figura A, a gente vai ter o que a gente chama de um molde. Esse aqui foi o molde que a gente utilizou para construir então o meu modelo tridimensional. Depois que eu fui lá, fiz o meu alinhamento, analisei o resultado de alinhamento, peguei aquele top 5, aquele top 5 eu elegi o melhor deles, e então é o molde. Então A, eu tenho representado aqui o meu molde. B, galera, foi o modelo que a gente criou lá na semana passada com o Swiss Model. Um modelo que a gente criou. Aqui a gente pode ver que tem uma grande diferença entre o A e B. Qual é essa diferença? O modelo A ele está apresentando 2 domínios e o modelo B só tem um domínio. Tudo bem, nesse caso não tem nenhum tipo de problema, porque o meu caso de interesse, o meu domínio de interesse é esse aqui, tá? Que é o que a gente chama, nesse caso, para essa enzima, de domínio isomerase. Só por curiosidade, esse aqui é um domínio glutaminase, tá bem? Então, galera, o modelo de vocês provavelmente vai ficar completo, mas aqui para ilustrar eu só trouxe o molde e o modelo do domínio isomerase dessa proteína. Aqui na letra C a gente consegue ver uma sobreposição do molde e do modelo, tá? Vocês podem ver que eles são muito próximos, eles se encaixam, então provavelmente a atividade biológica deles é a mesma, ou se não a mesma, muito similar, muito próxima, evolutivamente falando, tá? Então aqui a gente tem o alinhamento entre eles, a gente consegue observar que apesar de existirem partes que são basicamente idênticas, como aqui, ó, essa folha beta, ela é basicamente idêntica, essa alfa-hélice é basicamente idêntica, a gente encontra algumas diferenças, como por exemplo os loops. Olha aqui, ó, eu tenho um loop aqui do meu modelo, que no meu molde está um pouquinho diferente, mas o tamanho do loop é igual. Ok, dá para eu trabalhar com isso, tá? Não é o ideal, não é o perfeito, mas a gente consegue trabalhar em cima disso. E tem algumas diferenças que são um pouco mais gritantes, como por exemplo, olha só o tamanho desse loop aqui, eles são diferentes. E nessa região do meu modelo, o Swiss Model predisse que eu não tenho um loop, que eu tenho sim o começo de uma alfa-hélice.
Isso são aquelas regiões variáveis que a gente viu lá na semana anterior, tá? Ora ele vai estar formando um coil, ora ele vai estar formando a alfa hélice. E isso vai depender do método de predição que a gente utilizou. Se eu utilizei corpos rígidos, ele tende a ter uma precisão um pouco menor. E dependendo da identidade, da similaridade e da quantidade de gaps. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma pequena diferença nos resultados, o que faz com que caia a qualidade do meu modelo, mas não inviabiliza. Aqui a gente tem um que está até um pouco mais óbvio, olha. Aqui eu tenho uma sequência mostrando que forma um coil com o molde, mas o modelo também indicou que aqui não é um coil não, aqui é uma alfa hélice. Então é esse o tipo de coisa que a gente agora vai passar a analisar. As diferenças estruturais entre o meu modelo 3D e o molde, para poder avaliar então a qualidade do modelo que eu criei. Tá bem? Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês. Bom, para validação de modelo, a gente já começou uma parte semana passada. Vocês vão se lembrar muito bem que a gente viu esse gráfico aqui do Z-Score. Lembra dele? Que esses pontinhos são todas as entradas no PDB, os pontinhos pretos são as mais precisas e a nossa estrelinha é o modelo que a gente construiu. Quanto mais para o centro ela tiver na linha horizontal, no eixo X, melhor. Pelo eixo Y, perdão. Agora, quanto ao eixo X, ela vai diferir dependendo da quantidade de resíduos que ela tiver. Tá? Isso aqui, então, já é um método de validação. É o suficiente para bater o martelo e dizer que o meu modelo construído está incrível, está perfeito, eu posso seguir com ele? Não. Mas já tendo o Z-Score, eu já consigo dizer, olha, provavelmente meu modelo está bom. Então eu tenho aqui um comprovante, já fiz uma checagem de que o meu modelo está bom para seguir adiante. Ele tem uma qualidade alta. Nós também podemos ver a estimativa de qualidade local. Lembram-se disso? Que ele vai predizer cada local de cada resíduo. Ó, aqui eu tenho a quantidade total de resíduos. E aqui a qualidade de sobreposição que eu tenho de cada resíduo. Eu estou dizendo aqui o quão bom o modelo que eu construí tende a ser. Então aqui, ó, acima de 70%, que é mais ou menos aqui, é a maioria dos resíduos do meu modelo. Então eu posso dizer que esse modelo é bom. E aqui eu não cheguei nem a 40%, eu paro aqui na barreira dos 50% aproximadamente. Até cai um pouquinho nesse aqui. Mas ainda assim são resultados, com os quais eu consigo trabalhar bem. Só são regiões menos confiáveis. E, muito provavelmente, são as regiões de coil. Correto, galera? Então já tenho aqui também mais uma validação que a gente já realizou. Isso está lá na aula de semana passada. Quem não se lembra, dá uma revisadinha lá. E outra maneira também de poder fazer a validação do meu modelo, galera, é comparar o alinhamento, né? Eu tenho o meu modelo, eu tenho o meu molde, eu posso ver como foi feito o alinhamento e a qualidade desse alinhamento com relação à estrutura. Ou seja, o que eu construí condiz com o que eu tinha alinhado? Sim, nesse caso sim. Você tem uma predominância azul, para quem se lembra da aula de semana passada. Azul quer dizer alta confiabilidade, e as regiões em vermelho, que a gente pode reparar que, no geral, são os coils, elas são menos confiáveis. Mas eu já tenho mais uma chance desse meu modelo ser um bom modelo, dele condizer com a realidade. Mas, para que eu possa bater o martelo, para que eu possa dizer sim, esse é um modelo bom, a gente precisa analisar um gráfico que foi desenvolvido por um pesquisador indiano chamado Ramachandran. E o nome desse gráfico é gráfico de Ramachandran. Existem várias outras análises que a gente pode fazer além do gráfico de Ramachandran, ele é obrigatório, mas ele não é único. Quanto mais validações a gente fizer, melhor tende a ser o nosso modelo. Com mais certeza eu posso afirmar que esse meu modelo é um modelo que foi bem construído, ele condiz com a realidade. Tá bem? Bom, aqui para a gente poder entender como funciona o gráfico de Ramachandran, ele vai analisar para a gente as interações peptídicas, tá? As interações peptídeo-peptídeo. Aqui a gente tem a representação de um carbono alfa e ele vai analisar os ângulos diedrais,
Que ângulos diedrais são esses? Φ e Ψ. Esses ângulos diedrais, o que eles vão medir? O quanto essa ligação peptídica vai rotacionar, o que pode causar o que a gente já viu lá atrás? Impedimento estérico. E a gente não quer que ocorra esse impedimento estérico. Então é aqui onde o gráfico de Ramachandran vai ser aplicado, é onde ele vai trazer para a gente o resultado visual. Vocês vão ver como é que é o gráfico de Ramachandran já já. E ele então vai te dizer se essa estrutura está com uma conformidade positiva ou não, nem tanto. Essa conformidade não está tão legal. O que ele vai estar calculando aqui? No Ψ, ele calcula carbono alfa com carbono, o ângulo de ligação de carbono com carbono. E no Ψ, o que ele vai analisar nesse ângulo diedral? Carbono alfa com o nitrogênio. Então, toda vez que eu tenho carbono-carbono, essa interação carbono-carbono é um ângulo Ψ. E toda vez que eu tenho carbono e nitrogênio, é um ângulo Φ. Ok? É muito importante que a gente se lembre disso para poder entender o que o gráfico de Ramachandran está mostrando para a gente. Beleza? Essa aqui é a cara do gráfico de Ramachandran. Olhando assim, ele parece ser feito como aqueles jogos de antigamente, os de 8 bits, né? 16 bits, são os bem antiguinhos mesmo, vocês não são dessa época. Então a gente vê aqui esse gráfico com cores, parece que tem umas ilhas. Vamos entender um pouquinho melhor esse gráfico? Bom, primeiro a gente pode ver que esse gráfico ele tem 4 regiões. A gente vai entender essas 4 regiões. São as regiões chamadas de região mais favorável, região permitida, região menos favorável e região proibida. Parece um pouco óbvio de entender, né? E é simples, tá? Não é tão complexo quanto costuma se pintar, tá? E eu vou dar uma boa mastigada para vocês. Bom, em primeiro lugar, isso aqui em preto, esses pontos pretos, às vezes triângulos pretos, são os meus resíduos. O que é o gráfico de Ramachandran, galera? Ele é uma foto. Imagina que eu peguei eu peguei a minha proteína, que eu acabei de modelar, e tirei uma foto dela. Isso aqui é como se fosse o negativo da foto. É onde cada resíduo, cada pontinho desse aqui, tá? Cada quadrado, cada triângulo, é um resíduo e sua posição. O que isso está me dizendo? Se eles vão ter impedimento estérico ou não. E como ele me diz isso? Bom, Ramachandran definiu que as regiões mais favoráveis para a formação de alfa-hélices e folhas betas seriam aqui, ó, nessa região em vermelho. Ou seja, se eu tenho resíduos que formam alfa-hélices e folhas beta nessas regiões aqui em vermelho, aqui é folha beta, aqui é alfa-hélice, tá, galera? E aqui são os coils. Eu tendo a ter um modelo de maior qualidade, ou seja, a maioria dos meus resíduos está na região mais favorável do gráfico de Ramachandran para que não ocorra o impedimento estérico, ou seja, eles têm uma qualidade boa. Naquela posição onde eles estão, eles não vão causar nenhum tipo de problema com os seus vizinhos. Os rotâmeros não vão tender a colidir, né? Isso não vai acontecer, mas como é um modelo experimental e como é um modelo teórico, isso pode estar acontecendo, correto? Mas na natureza não é para acontecer isso. Nós temos também a região permitida. Qual a diferença da mais favorável para a permitida? A mais favorável é como se fosse o ideal. Ali é problema zero. Nada está acontecendo que vai atrapalhar na estrutura da minha proteína, no funcionamento da minha proteína. Mas na região permitida, a gente já fica um pouquinho mais atento, porque ela está ali, geralmente ela não vai causar nenhum tipo de incômodo para os seus vizinhos, digamos assim. E a gente vê a região permitida, essa região em amarelo, esse amarelo ovo aqui. Eu vejo que tem vários resíduos que estão nessas regiões. Aqui não tem, ó, aqui eu tenho umzinho, aqui eu também tenho. Tenho vários resíduos que estão nessa região. Aí, Ramachandran também descobriu que tem uma região menos favorável. O que é isso? É como se eles estivessem muito próximos, mas com um pouquinho de jeitinho, digamos assim, eles conseguem se acomodar corretamente.
Essa região menos favorável é essa região desse amarelinho mais bege aqui, não sei que cor é essa, mas é um amarelinho também, tá? Então aqui a gente consegue ver que é a região menos favorável. Aonde eu quero que esses resíduos estejam? Na região mais favorável, sempre, 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 sempre. O que é um bom modelo? Um bom modelo é aquele que eu tenho mais de 90% de resíduos na região favorável. Mas é só isso que eu vou analisar? Não, eu tenho que analisar também os que estão na região proibida. O nome já diz tudo, né, galera? Se está na região proibida, não é para estar lá. Mas se não é para estar lá, e eu vejo que tem uns resíduos aqui, ó, estão até em vermelho, não é para eles estarem aqui. A região proibida é a região branca. Eles causam impedimento histérico naquele momento. É para eles estarem aqui? Não. Se eles estiverem aqui, eles vão jogar a qualidade do meu modelo tão para baixo que isso vai dizer que eu não posso utilizar esse modelo, eu tenho que construir outro do zero? Isso a gente vai ver mais para frente ainda nessa aula. Já adiantando para vocês, não é tão preto no branco assim, não é tão 8 ou 80 assim a questão das regiões proibidas, apesar do nome colocar um pouco desse medo na gente, né? Então, recapitulando, a região mais favorável são esses pontos vermelhos, são essas partes vermelhas do meu mapa. Região permitida, amarelo ovo. Região menos favorável, esse begezinho, e as regiões proibidas em branco. Lembrando que o gráfico de Ramachandran é uma representação do que seria uma foto desse meu modelo tridimensional, aonde dentro dessa tela eu teria a representação de cada resíduo. E aí, baseado nessa representação espacial de onde eles estão, eu digo se eles estão numa posição legal, se eles saíram bem nessa foto, digamos assim, ou não, eles não estão numa posição boa, vou ter que refazer meu modelo. Agora que vocês já foram introduzidos no gráfico de Ramachandran, a gente agora vai começar a entender ele um pouco de maneira mais profunda e a gente agora vai fazer a parte prática, porque a gente sempre tem que aliar a parte teórica com a parte prática. É sempre bom fazer esse tipo de coisa, porque a gente fixa melhor o nosso entendimento. Então vamos lá, galera. Todo mundo tem os modelos que foram criados lá no Swiss Model. Lembram-se deles? Beleza, a gente sempre tem primeiro essas três abas para a gente trabalhar: Summary, Templates e Models. Sempre dizendo que o Templates a gente tem né? Porque lembra quando a gente foi construir o nosso modelo, a gente foi lá e colocou o nosso próprio template? Se a gente não tivesse colocado o nosso próprio template, se a gente tivesse utilizado o template que o Swiss Model quisesse, provavelmente eu teria templates diferentes. Mas isso teria pulado aquela minha etapa de analisar os meus alinhamentos, a qualidade desses alinhamentos e escolher qual é o molde que eu quero seguir. E o resultado, obviamente, teria uma qualidade, provavelmente, muito menor, porque a gente não conseguiu fazer isso de maneira manual. A gente não conseguiu estar ali olhando e tomando as decisões baseado nos dados que a gente tem. Ele tomaria decisões automáticas, o que às vezes funciona, mas não é bem assim na bioinformática, tá? Essas ferramentas, elas servem para nos facilitar a vida, mas não para fazer o nosso trabalho todo. Beleza? Então, primeiro passo, galera, vamos lá em Models, tá? Vocês vão ter um modelo só, que foi o que a gente mandou construir. Model 1. Faz o download dele em PDF. Se você já fez o download da pastinha aqui, ó, como eu tinha sugerido para vocês na semana passada, ele vai estar dentro de uma pasta no computador de vocês, a pasta do próprio download, com o nome do projeto que vocês deram, ou se não deram vai estar sem nome, vai estar com o nome aleatório. É só entrar lá e procurar o model, provavelmente vai estar model 01, model underline 01, igual está aqui no meu. O de vocês também deve estar mais ou menos assim. Se não, é só entrar aqui, faz o login na conta de vocês. Eu espero que vocês tenham criado a conta, como a gente debateu semana passada. Eu falei para vocês que valia bastante a pena fazer a conta lá por causa disso. Hoje a gente está aqui e não precisa rodar isso de novo. É só a gente entrar e pegar o resultado que a gente já tem. Agora, atenção que eu já vou dizer para vocês que vai dar um erro lá na frente. E antes de ensinar como conserta, é para vocês ficarem de olho já. O meu estado oligomérico é de um trímero, é um homotrímero a minha enzima. Ou seja, ela tem 3 partes iguais, tá? Ela tem 3 monômeros.
Isso provavelmente vai dar problema nas análises lá na frente. E já já eu ensino vocês a resolverem. Então, antes de continuar, antes de fazer esse download do PDB no automático, dá uma olhadinha no estado oligomérico da proteína de vocês. Se for um homodímero, homotrímero ou daí para cima, um tetrâmero, por exemplo, aí provavelmente vocês vão ter problemas, mas a gente vai aprender a consertar eles para que eles não ocorram, tá bem? Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar o problema que vai dar e aí a gente conserta já o problema. Beleza? Quem não tiver o problema é só seguir. Então, galera, vamos para a parte prática, que é a minha parte favorita, mais interessante. Estou fazendo aqui em tempo quase real com vocês. Muito fácil de trabalhar. Bom, o básico do básico do básico, galera. Abre o Google e vocês vão jogar lá no buscador. ProCheck Online Server. Vocês podem encontrar alguns, eu não sei se é porque o meu já está viciado, já vem direto para esse aqui, mas é o do UCLA que a gente quer trabalhar, tá? Tem alguns que, por causa do afastamento do pessoal, devido à pandemia do coronavírus, não estão conseguindo fazer a manutenção dos seus softwares. E essa galera ainda está com o software funcionando muito bem. Então eu aconselho que vocês utilizem esse, tá bem? Mas se vocês encontrarem outro servidor que faz ProCheck é o que vai analisar o gráfico ele vai criar o gráfico de Ramachandran pra gente, tá? É um software online que cria o gráfico de Ramachandran. Então, se vocês acharem outro ProCheck online e quiserem utilizar e falar, eu utilizei esse outro aqui, achei que deu certo, a gente conversa, a gente debate isso, vocês me mandam isso por e-mail e tudo vai funcionar. Beleza, galera? Então vamos lá. ProCheck é o software que a gente está procurando, porque é ele quem cria o gráfico de Ramachandran. Então a gente vai clicar nele, ele vai abrir. É muito fácil de utilizar, ele é muito simples de utilizar. Bom, vamos lá, eu já estou aqui e aí ele pede para que eu faça o upload da minha estrutura, do arquivo da minha estrutura. Quem é o arquivo da minha estrutura, galera? É o modelo que eu criei lá na semana passada. Eu espero que vocês já tenham criado, para não se embolar, porque agora embola um pouquinho mais. O modelo que eu criei semana passada com o Swiss Model. Então é ele que eu vou pegar, aquele modelo .pdb que eu acabei de mostrar para vocês nos slides, que a gente deve fazer o download. Choose File. Tá aqui, ó. O meu ele salvou como modelo underline 01. Agora a gente vai então fazer o upload dele. Pronto, ele já fez o upload, é rapidinho. E aí eu vou pedir para rodar o ProCheck. Run ProCheck. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Pronto. Eu já me deparei com um problema. Ele me diz que a entrada que eu pedi para ele fazer é muito grande. Ela é larga demais. Por que esse problema aconteceu? E se acontecer com vocês, vai ser fácil de consertar. Lembra que eu mostrei para vocês e disse que a minha proteína era um homotrímero? Isso é muito grande para o processador, para o servidor dessa galera do ProCheck. Então a gente volta aqui. Vamos esquecer esse modelo. Caio, então a gente vai ter que criar um modelo novo do zero? Não. Olha só como é que a gente vai solucionar o problema. A gente vai entrar lá nos modelos que a gente tinha, do Swiss Model, que a gente criou na semana passada, lá na continha de vocês. Aqui, ó, tô aqui na minha conta. Venho aqui em Templates. Lembra que eu usei um template só para criar o meu modelo? Perfeito. É isso mesmo que eu devia ter feito. Só que ele me diz que é um homotrímero. E não necessariamente eu quero trabalhar com o homotrímero. Eles são iguais, correto? Tem necessidade de eu ter os três? É bom, mas não tem a necessidade. Então a gente vem aqui nessa setinha para baixo e abre essas opções que vão aparecer aqui. Vamos. Beleza, galera. Abriu aqui. Pronto, a gente tem aqui todas as informações do meu template, aquele que a gente submeteu antes de criar o modelo. Não precisa fazer isso de novo, ele já está salvo aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó, predição. Construir um homotrímero
ou um monômero. Homotrímero por quê? A minha enzima é um homotrímero. Se a de vocês for um homodímero, ou um tetrâmero, ou o que for, e não for um monômero, é só vir aqui, selecionar, construir um monômero, e vir aqui em Build Model. Assim que você clicar aqui em Build Model, ele vai construir mais um modelo. Só que dessa vez, ao invés dele utilizar todos os monômeros que tem no seu molde, ele só vai utilizar um, deixando então um modelo muito menor. Lembra que a gente tinha aqui, olha, o modelo 1? Provavelmente o nome do de vocês também é o modelo 1, aqui na aba Models. Perfeito. Agora eu tenho também o modelo 2, que é um monômero. Você já vê a diferença aqui, ó. Oligostate, um homotrímero. E aqui o oligostate é um monômero, que foi solicitado pelo usuário. O que ele está querendo te dizer com isso? Olha, eu construí para você como homotrímero. Se você quer fazer como monômero, é um problema seu. Mas para poder realizar a análise do ProCheck, o monômero já é o suficiente. Por quê? Eu tenho 3 monômeros idênticos. Então, eles não vão diferir. Ok. O que vocês têm que fazer aqui agora? Só clicar aqui no modelo 2 e pedir para fazer o download do PDB. Não tem dificuldade nenhuma. Fez o download desse PDB, agora a gente volta então para o ProCheck. Tá? Vou até fechar aqui porque ele está me dando os problemas, ele é meio pesadinho. Beleza, então, a gente estava aqui com o modelo 1, agora eu vou trocar esse modelo 1 pelo modelo 2. Então, escolher o arquivo que eu quero utilizar, modelo 2. Abrir e vou pedir para que ele realize o ProCheck. Eu não vou nem pausar o vídeo não, galera, porque vocês vão ver que é um processo bem rapidinho. Ele faz menos de 1 minuto, ele fica pronto. Não, já chegou nos resultados, está só carregando os resultados para mim agora. Pronto, pessoal. Provavelmente vocês vão se deparar com alguns avisos, tá? Como o aviso aqui de erro, ou então uma preocupação, e o que passou, digamos assim. A gente não precisa se preocupar com isso. E isso a gente só vai analisar se a gente for realmente trabalhar num laboratório de bioinformática e quiser fazer um trabalho mais voltado para o profissional. Tá? Fora isso, não tem necessidade da gente analisar tão a fundo. Vocês veem que eu tenho 12 categorias de análises, tá? Qual é a que eu quero, pessoal? O gráfico de Ramachandran principal, Main Ramachandran Plot. Ele pode não aparecer nessa ordem, que também não vai ser nenhum tipo de problema para vocês. Vamos clicar nele e ver o que acontece? Ele vai abrir o PDF do meu gráfico de Ramachandran. E aí, o que ele fez? Fez aquela foto que eu falei para vocês do meu modelo e ele vai me dizer se essa foto saiu boa ou não. Vamos analisar. Vocês lembram que a gente tinha as partes mais favoráveis, que são as em vermelho, as regiões permitidas, amarelo ovo, as regiões menos favoráveis, que são esse amarelo bege. Se alguém souber o nome dessa cor, a gente me fala, porque eu não enxergo cor direito, não. E as regiões proibidas, que são essas regiões como a gente está vendo, em branco. Bom, de cara eu já estou vendo que eu tenho gente na região proibida, né? Essa alanina, esse ácido glutâmico, nessa posição 243 e na posição 92. Então, galera, isso não é um bom sinal. Uau! Vou me desesperar? Claro que não. Vamos analisar um pouquinho mais o gráfico de Ramachandran? Vamos se aprofundar um pouquinho mais nele. A gente tem aqui, então, olha, os 180 graus, tá vendo? 180 graus psi, 180 graus phi. O que a gente está vendo aqui? Uma representação aberta, é como se a gente estivesse vendo um mapa mundi. A gente sabe que a Terra é redonda, mas o mapa mundi a gente vê aquela coisa chata, em 2D. É exatamente a mesma coisa. Isso é um gráfico que seria tridimensional e ele foi achatado, ele foi transformado para 2D só para que a gente pudesse analisar ele melhor. Então eu tenho os graus psi, os graus phi, e vamos ver aqui as estatísticas, porque eles lançam as estatísticas para a gente. Vamos lá. Resíduos que estão nas regiões mais favoráveis. A maiúsculo, B maiúsculo e L maiúsculo. Onde estão essas regiões? Vamos ver. Aqui, olha, se você tiver muito boa vontade, você consegue ver que tem um B maiúsculo.
Aqui você consegue ver que tem um A maiúsculo e aqui você consegue ver que tem um L maiúsculo. Ou seja, são as regiões mais favoráveis. Qual é a quantidade de resíduos que eu tenho nessas regiões? Bom, eu tenho um total de 609 resíduos, ó, número total de resíduos 609. Desses 609, 499 estão nas regiões mais favoráveis. Eu tenho 93,1% de resíduos nessas regiões que são mais favoráveis. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que no gráfico de Ramachandran era necessário que eu tivesse mais de 90% nessas regiões para considerar esse modelo bom? Ah lá, 93%. Isso já é um ótimo indicativo. Agora vamos lá. Resíduos aqui eles chamam de Additional Allowed Regions, que é a região que a gente só vai chamar de região permitida. Região permitida. A, B, L, P. Vamos ver onde eles estão. Aqui, ó. A, B, P minúsculo, né? E o L aqui. São justamente essas regiões amarelo ovo que eu disse para vocês, tá? Quantos resíduos eu tenho? Eu tenho 33 resíduos, ou seja, 6,2%. Se a gente fizer uma conta rápida, colocando as melhores regiões, que são essas duas, eu já tenho um modelo construído com 99,3% nas melhores regiões. Uau, 99,3% quer dizer que esse modelo é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que eu tenho alguns resíduos aqui nas regiões proibidas, infelizmente. Resíduos nas regiões permitidas, que elas não são tão boas, eu só tenho 2. As regiões permitidas, cadê elas aqui, ó? São essa aqui, ó. Esse é aproximadamente L, B, P, estão vendo? Eu tenho 2 resíduos que não são de prolina e glicina, tá? Já eu explico para vocês o que é isso. Eu tenho 2 resíduos, sendo 0,4%. E na região proibida, eu tenho 2, que também são 0,4%. Aí você fala, ai Caio, 0,4% é uma quantidade ridícula de resíduos na região proibida. Bom, vamos entender um pouquinho mais por que eles estão na região proibida. Lembra que eu disse para vocês que eu estou tirando uma foto da minha proteína? Gente, numa foto, geralmente é só a gente que para tirar a foto para a foto ficar bonita, né? Isso aqui representa uma movimentação. Ou seja, essa proteína estava se movimentando e dentro desses movimentos, nesse momento, alguns resíduos estavam passando pela região proibida. Tá? Podíamos estar fazendo uma transição. Se eu tiver muitos resíduos, se eu tiver mais de 2, 3, 4%, 5% de resíduos na região proibida, aí eu começo a me preocupar, porque é uma região mal modelada, é uma região que não está legal no meu modelo, tem algum erro e eu vou precisar refazer. Agora não, eu só tenho ali 2 resíduos. Eles só podem estar passando por aquela região no momento em que aquela foto foi realizada. Isso é um fato? Não, mas é uma hipótese. Outra coisa, mesmo que esses resíduos estejam nas regiões proibidas, a gente precisa verificar uma coisa. E é por isso que eu digo para vocês que a gente sempre tem que ler o paper. A alanina na posição 243 e o ácido glutâmico na posição 92, eles fazem parte do sítio ativo da minha proteína? Eles vão fazer parte das interações que a minha proteína precisa fazer para desempenhar sua função biológica? Se a resposta for não, então ok, mesmo com esses aminoácidos na região proibida, mesmo com esses resíduos na região proibida, a gente pode seguir adiante com o nosso trabalho. Se a resposta for sim, aí a gente tem um problema grande. Por quê? Se eles estão próximos ou se eles fazem parte do nosso sítio catalítico, provavelmente esse modelo não é bom para reproduzir a atividade biológica desse meu molde, né? No caso, que eu estou buscando saber o que é. Então aí, nesse caso, a gente precisa se preocupar. Se alguém tiver algum problema do tipo, isso é difícil de acontecer, mas pode ser que sim.
me procura e me manda um e-mail para a gente ver como que a gente vai consertar esse problema, tá bem? Mas a princípio é para nenhum de vocês ter esse problema. Bom, a gente vê aqui que nós temos 536 resíduos que não são nem glicina e nem prolina. Por que que ele me diz isso, galera? Por que que ele está me pegando justamente a glicina e a prolina? Lembram o tamanho do radical da glicina e da prolina? Eles são muito pequenininhos. Um deles é aromático, ou seja, eles têm poucas rotações, eles ocupam pouco espaço. Então vocês acham que um aminoácido que tem um radical muito grande, se ele estiver muito próximo de uma prolina, a prolina vai atrapalhar ele? A glicina vai atrapalhar ele? Não. Tá? Elas podem transitar, vocês vão ver aqui ó, as representações de prolina e glicina em triângulos aqui. Eles estão na região proibida, ó. Mas a região é proibida para os outros e não para eles. Tá bem? Então assim, ó, a gente consegue continuar analisando isso. Ó. As glicinas estão mostradas em triângulos. Tá? E as prolinas são 21. Eu tenho um total de 69, 70. Tá? Não é para a gente se preocupar com isso, porque eles são muito pequenos, eles não vai fazer diferença a posição deles nesse momento, tá? Eles não vão causar impedimento estérico. Beleza, galera? Bom, então agora a gente tem o total de resíduos de 609, 499 nas regiões mais favoráveis, porém 536 deles não são nem prolina e nem glicina. Tá? Então, 499 de 536 é muita coisa. Eu posso dizer que esse meu modelo pode seguir adiante no meu trabalho. Esse meu modelo é um modelo que condiz com a realidade biológica da minha proteína, da enzima em questão. Para passar para vocês, eu fiz as análises, tá? Esses dois resíduos aqui, eles estão muito distantes do meu sítio ativo, eles não têm nenhum tipo de ligação com o meu sítio ativo, então eu posso seguir adiante. Esse é o tipo de análise que vocês vão fazer, e essa é a última parte que vocês vão inserir no relatório de vocês com relação ao modelo tridimensional. É a validação do modelo. É o gráfico de Ramachandran aliado com aqueles outros gráficos que a gente viu durante o começo da aula de hoje, que são aqueles gráficos que o Swiss Model mostra pra gente. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, galera, a ordem com a qual a gente faz as coisas não é necessariamente a ordem que a gente deve escrevê-las no nosso relatório, tá? Por exemplo, lá atrás, na semana passada, a gente fez parte da validação. Só que, quando a gente for escrever o relatório, primeiro a gente vai colocar o modelo tridimensional, as suas características, e depois a gente passa para a parte da validação dele, tá? Então mesmo é como montar um quebra-cabeça, nem sempre vai ser sequencial. Tá bem, galera? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é um gráfico de Ramachandran. Revisando, nós temos as regiões permitidas, as regiões mais favoráveis, as regiões menos favoráveis e as regiões proibidas. Eu tenho os ângulos Φ e Ψ, e eles vão fazer 360 graus, tá? Eles vão fazer, eles são como uma representação do mapa mundi, eles são tridimensionais, só que aqui eles estão achatados, eles estão em 2D para que a gente possa visualizar isso melhor. E eu tenho que analisar qual é a porcentagem e quantidade de resíduos que estão nas regiões proibidas e se eles vão atrapalhar na catálise, se eles vão atrapalhar no meu sítio catalítico. Eles fazem parte do sítio catalítico? Se sim, a gente tem um problema que a gente precisa resolver. Se não, a gente pode seguir adiante, mesmo com esses modelos estando representados em regiões proibidas. Tá bem? Fala, pessoal. Bom, então encerramos aí agora a aula de validação de modelo. Eu espero que, se vocês tenham dúvida, pausem esse vídeo agora, retorna, dá uma olhadinha, ou procurem a Camila, que é a monitora de vocês, ou podem me mandar e-mail também, tá? E é isso. Agora a gente vai seguir para a aula de anotação estrutural. E nessa aula de anotação estrutural, quando eu a fiz, ela tinha um tutorial do PyMol.
tá? É porque neste semestre a gente conseguiu fazer um tutorial com o PyMol muito mais denso, vocês aprenderam muito mais coisas com relação ao PyMol, tá? Nessa aula que vocês vão ver a seguir, o PyMol ele foi dado de maneira mais superficial, mas era o objetivo do alinhamento que a gente queria para fazer a anotação estrutural. Então, mesmo assim, assistam, tá? Para vocês saberem o que vai ser cobrado de vocês e quais são os comandos que vocês devem utilizar, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Boa aula. E agora vocês vão ficar com a anotação estrutural. Bom, então vamos botar logo a mão na massa. A gente vai utilizar para fazer a anotação estrutural um programa, um software. Esse é online, tá? Hoje nós vamos trabalhar com 2 softwares. O FastScope, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e o PyMol. Vamos um de cada vez. O FastScope é online, a gente vai trabalhar com ele como a gente vem trabalhando durante toda a matéria, e o PyMol é um que a gente vai precisar fazer download. Não se preocupe, a gente vai fazer o passo a passo desse download. É molezinha, é como instalar qualquer programa no seu computador. Estou partindo do princípio que todos vocês utilizam Windows, tá? Eu utilizo Linux, mas eu sei que provavelmente todos vocês devem utilizar Windows, e basicamente é até mais fácil de instalar no Windows do que no Linux, não tem mistério nenhum, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos começar do começo. FastScope, galera, esse aqui é o link do FastScope, tá? Me lembrem de colocar esse link na conversa da aula, para caso vocês tenham dificuldade de achar, mas não tendo muitos problemas, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje, se você está super atrasado na vida e ainda não fez o seu download do que você fez lá no SwissModel, acho que agora é uma das suas últimas chances de fazer isso. Estamos lá no SwissModel, na parte de Modeling, My Workspace, só para facilitar vocês. Ó, reparem que eu estou logado, vocês também já devem ter criado a conta de vocês. Aqui tem os modelos que vocês fizeram anteriormente, tá? Então vamos esperar ele terminar de carregar. Isso é só caso vocês ainda não tenham feito o download, tá bem? Eu acho que todos vocês já devem ter feito. Então a gente vai clicar no projeto que a gente fez. E aí a gente vai ter aqui, ó, sumário, templates e models. Alguns de vocês têm mais de um template. Todos os casos que tiveram mais de um template vieram conversar comigo por e-mail. A gente já resolveu isso. E os modelos sempre serão sempre será um. Então a gente vem aqui em download do single project, vai fazer o download, vai vir um arquivo zipado, é só você deszipar esse arquivo. Todo mundo já deve ter feito isso a essa altura. Beleza? Porque a gente vai precisar trabalhar tanto com o template quanto com o modelo que a gente construiu hoje. Molde e modelo, tá bem? São sinônimos, não se esqueçam. Template e molde são sinônimos. Vamos lá então, vamos começar. Chegar no Google, FastScope. Eu já tenho aqui o link salvo, mas é só você botar FastScope e ele provavelmente vai achar para você. Não tem muita coisa chamada FastScope no Google. Bom, o que o FastScope vai fazer, galera? Ele vai fazer a análise estrutural do modelo que a gente construiu. Bom, lá no meu molde, ele sugere que o alinhamento era de uma transferase. Vamos dar esse exemplo. E aí eu construí um modelo baseado no molde de uma transferase, correto? Correto. Mas isso quer dizer que esse modelo saiu perfeito? Esse modelo tridimensional realmente tem a conformação necessária para a atividade biológica de uma transferase? Então isso é uma continuação do nosso trabalho. A gente precisa verificar isso hoje. Então, aonde a gente vai trabalhar hoje? Não é aqui em Query Protein, onde eu vou colocar o PDB. O que a gente vai fazer é aqui, ó, em New Protein, que é a proteína que vocês criaram. Então a gente vai fazer o upload do nosso modelo, tá? Então vamos lá, mudou a página agora, estou com uma nova proteína, só vir aqui, ó, Choose File. Ele vai me abrir as opções. Eu já estou dentro da pasta, só para mostrar para vocês, olha. Eu salvei aqui dentro da aula de bioinformática. Esse arquivo aqui é o arquivo que eu fiz o download, eu só renomeei ele, tá?
Entro nele, eu vou ver essas 3 pastas, Model, JS, Imagens e esse reporte. Eu vou entrar em Model, que é onde vai estar o meu modelo. Aqui eu tenho o modelo 1. Alguns de vocês podem ter uma pasta 01 e uma pasta 02. Depende da quantidade de modelos que foram criados. Então a gente vai pegar o modelo 1. E que arquivo que eu quero, galera? Eu quero o meu modelo .pdb. Então eu vou selecionar meu modelo .pdb, abrir. Já fez o upload, só vir aqui agora em Search. Gente, é muito simples usar o FastScope. Vai aparecer uma mensagem agora para mim, dizendo que a minha estrutura tem 3 cadeias. Cadeia A, cadeia B e cadeia C. Aqui, vocês vão ter que queimar um pouquinho a mufa e lembrar o que vocês viram anteriormente. O modelo de vocês é homodímero, homotrímero, ele é um monômero, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Você pode selecionar qualquer... Por exemplo, se for um homodímero, você vai ter as 2 cadeias. Homotrímero, 3 cadeias. O que isso quer dizer? Que elas são 3 cadeias exatamente iguais. Então eu posso escolher qualquer uma delas. Caio, mas o meu é um heterodímero, ou seja, as cadeias são diferentes. Então você vai ter que ter esse trabalho 2 vezes. Primeiro você vai fazer a análise para a cadeia A, depois você vai fazer a análise para a cadeia B, ok? Então esse trabalho tem que ser repetido 2 vezes em caso de heterodímero ou heterotrímero, tá bem? Então vamos lá. Aqui, como eu tenho um homodímero, eles são exatamente iguais. Vou selecionar qualquer uma das cadeias que eu queira trabalhar. Selecionei a cadeia A. Ele não demora para liberar os resultados, tá? Eu não estou trabalhando com nenhum tipo de edição hoje de vídeo. O que vocês estão vendo é o que está acontecendo ao vivo. E ele vai liberar para mim aqui. Ele busca no próprio banco de dados. O que ele está fazendo? Lembra que a gente fez o alinhamento de sequência com sequência? Ele está fazendo a mesma coisa agora, só que ele está fazendo o alinhamento de estrutura com estrutura. Agora, a entrada dele não vai ser o alinhamento, não vai ser a sequência afasta, vai ser a estrutura que a gente construiu. Bom, nossos resultados já estão aqui e vai ser muito simples de entender esse resultado. Vamos para a parte que realmente importa. Vocês estão vendo aqui que eu tenho essa linha que vai do 1 até o 608. O que isso está me dizendo? Que o modelo que eu inseri tem 608 resíduos. Perfeito. O que essas cores estão me dizendo? Que daqui do 1 até aqui, que é o 238, ó, vermelho, vermelho. D153.1, mesma coisa. Do resíduo 1 até o resíduo 238, eu tenho essa superfamília do domínio do resíduo 248 até o resíduo 431, eu tenho essa outra superfamília. Ele encontrou essas similaridades. As cores, nesse caso, galera, são só para separar o que é de um, o que é do outro. Não quer dizer que o verde é melhor, o vermelho é pior. Geralmente as coisas dizem isso naturalmente pra gente, mas não é isso, tá? E aqui em amarelo eu não tenho, que ele vai do 432 até o 60, sei lá, 6, 7. Ele não encontrou nada, tá vendo? Não tem nada em amarelo aqui. Então essa é uma parte que eu não tenho uma família em comum. Então eu não consegui encontrar nada. Porém, a atividade catalítica foi descrita dentre as regiões e os domínios que estão aqui, como eu já li na literatura. Então, se vocês estiverem tentando trabalhar sem dar a lida naquela literatura do PDB, você pode até conseguir, mas o trabalho de vocês vai ficar cada vez mais defasado, vai ficar cada vez mais complicado de trabalhar. Em algum momento você vai ter que acabar voltando a ler aquele paper, tá bem? Então vamos lá. Eu tenho primeiro aqui essa superfamília e o domínio mais similar, que foi esse aqui, que é uma glutaminase, aqui o G ficou de fora, o domínio glutaminase de uma glucosamina 6-fosfato sintase, em complexo com um glutamato. Galera, nesse ponto aqui, vocês precisam entender com o que vocês estão trabalhando.
Lá o modelo de vocês foi construído em cima de um molde, foi construído em cima de um template, que era o quê? No meu caso, era exatamente isso. Era uma glutaminase, que era a GLMS, ela, glucose 6-fosfato. E vocês têm que ficar ligados também, porque às vezes a mesma enzima, a mesma proteína, apresentam nomes distintos. Elas apresentam vários nomes diferentes e elas querem dizer a mesma coisa. Então vamos lá. O que essa região em vermelho está me dizendo? A gente clica com o botão direito do mouse aqui, Open Link in a New Tab, e a gente vai lá ver, ó, membros da superfamília. Vamos definir aqui rapidamente o que é superfamília e o que é família. Quando eu digo família, galera, eu estou dizendo que as enzimas têm um ancestral comum direto. Elas pertencem à mesma família. Quando eu digo superfamília, que é o que a gente está analisando aqui, elas são distantes, mas elas ainda assim têm uma espécie de relação. Elas não têm similaridade sequencial, não necessariamente elas têm essa similaridade sequencial. Ou seja, se você fizer um alinhamento entre elas lá no nosso BLAST, o alinhamento vai ser horroroso. Porém, elas têm muita identidade estrutural. E aí você pode obter resultados bem diferentes do que é a sua sequência FASTA, do que é o seu alinhamento sequencial e o que é o seu alinhamento estrutural. Galera, o que é mais importante? Os dois são muito importantes. Porém, o que vai determinar a função de uma proteína é a sua estrutura, não é? Então, nesse caso aqui, olha, eu estou vendo que o top 1 é uma glutaminase, é o domínio glutaminase de uma GLMS também. Isso quer dizer o quê? Que o resultado que eu encontrei no estrutural é igual ao resultado que eu encontrei no alinhamento da sequência FASTA. Cara, descobri com quem eu estou trabalhando. Pronto, esse é o ápice do trabalho de vocês até esse momento. Lembra que a gente queria descobrir com quem a gente estava trabalhando? Eu dei para vocês uma sequência FASTA e vocês tinham que descobrir com quem vocês estão trabalhando? Cara, se lá atrás você descobriu a proteína X no seu alinhamento e aqui no seu alinhamento estrutural ele também disse que ela é a proteína X, galera, parabéns, você descobriu que aquela sequência FASTA que eu te dei era a proteína X de um determinado organismo. E aí vocês só compilam esses resultados e mostram para mim no relatório de vocês. Então, esse relatório dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que discutir um pouco mais sobre ele, mas é muito interessante. Por quê? Porque você descobriu o objetivo do seu seminário lá do final do curso. Claro, a gente ainda tem muita coisa para fazer, tem várias análises, mas em suma, o grande problema que a gente tinha era quem é essa proteína, a gente acabou de descobrir. Então, parabéns para todos nós que chegamos até esse ponto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho várias informações. Todos esses links vão me levar para o mesmo lugar, tá? Eu tenho aqui o ID do Scope, porque ele é um banco de dados. Então, ela tem um ID, que é onde ela fica armazenada ali. O tamanho. Lembra que eu cliquei só na vermelhinha? É aqui onde eu estou? Aqui eu cliquei só na vermelhinha, do 1 ao 238. É só isso que a gente está analisando agora. Olha só, o score 426, o I-value super baixo, mas não é zero. Identidade do primeiro é 68%, mas do segundo já cai para 38,9%. Então a chance do primeiro estar correto é muito superior. E os gaps aqui vão tender a ser maiores quando a gente fala de estrutura. E isso não é um problema, tá bem, galera? Então, o que a gente tem que analisar aqui, principalmente, é a identidade desse nosso alinhamento estrutural. Então, vamos clicar aqui para ver o que a gente tem de informação da nossa superfamília desse domínio. Esse domínio que está em vermelho. Vamos ver, ele está carregando ali para a gente. Bom, ele abriu agora aqui para mim o banco de dados dele. E olha só. Ele vai me mostrar as superfamílias encontradas e as famílias encontradas.
Muitas vezes vocês vão ver esse automated matches, tá? Isso aqui vocês desconsiderem, isso não conta para nada, tá? Superfamília, N-terminal, nucleofílico, aminohidrolase. Beleza. Então, ele está me dizendo que a superfamília a qual esse resíduo pertence é essa. Depois, as enzimas que fazem parte da mesma família. Uma glutamina amidotransferase, a penicilina acilase, outra penicilina acilase. Ou seja, eu estou descobrindo quem é toda a família dele. Como vocês vão me dar esses resultados? Simples. Essa imagem aqui, vocês precisam, pode printar, não tem problema nenhum. Depois, a gente vai ver o domínio e a região, vocês vão me dizer quem é o pertencente, quem é o top 1 desses membros de superfamília, tá? Nesse caso vai ser o domínio glutaminase de uma glucosamina 6-fosfato. Ponto. Só isso. Não tem muito drama. E aí, eu vou querer que vocês construam uma tabela com aqueles resultados que a gente acabou de ver. Ó, nós vamos clicar aqui no resultado do Scope. E o que você vai fazer? Uma tabelinha super simples. Superfamília, que no meu caso ele só achou uma superfamília, mas pode achar mais, tá? Então vamos lá. Superfamília é essa aqui. Você vai clicar nesse link e dar uma olhada nesse link. Você vai escrever tudo que está dentro desse link? Não, mas veja se tem alguma informação pertinente. Disserte sobre isso, conversa, explica para mim no seu relatório. Famílias encontradas, aí você também coloca ali numa tabela o código dessa família e quem faz parte dessa família. Quantos fazem parte dessa família? O que essa família faz? Uma descrição simples. Vamos clicar aqui, ó, nesse glutamina amidotransferase de classe 2, para a gente poder dar uma olhadinha. Olha só, ela está aqui, ó. Eu tenho 7 proteínas e ela tem uma pequena diferença na topologia com outras famílias. Galera, vou escrever isso tudo aqui? Claro que não. A gente só vai escrever o quê? Ela é da família classe 2 glutamina amidotransferase. Se você abre essa página aqui e você vê algo muito interessante, você vê algo que você gostaria de dissertar, pode colocar no seu trabalho, não tem problema. Mas o que é obrigatório é colocar isso tudo aqui numa tabela, tá? Então a gente vai ter uma tabela, no meu caso, para um domínio, que eu fiz agora esse domínio vermelhinho aqui, tá? Que é o domínio glutaminase. E aqui eu tenho a estrutura de um cristal. Vamos ver, vamos clicar nela aqui, que é do domínio dos resíduos 248 até o 431, perdão. Então vamos clicar aqui e vamos ver o que a gente vai encontrar. Lembrando a vocês que eu tenho 2 domínios na minha proteína. Então vamos lá, para a gente não confundir. Eu tenho 3 cadeias, cadeia A, cadeia B, cadeia C, e cada cadeia tem 2 domínios, tá bem? Então ele vai analisar os 2 domínios de maneira separada. Aqui a gente tem a superfamília e a família de cada domínio. O que isso quer dizer? Provavelmente cada domínio desse era uma proteína separada que elas evoluíram e convergiram durante essa evolução, tá? E agora elas são uma única enzima que pode ter X funções. E aí a gente precisa tabelar essas funções. Tá bem, pessoal? Parece um pouco confuso no começo, mas depois que a gente entende um pouco melhor o conceito de família e superfamília, a gente fica mais craque em fazer isso. Então, ó, já vimos todos os resultados, vamos lá para ver o domínio mais similar. Tá aqui, ó. Ele tem o alinhamento estrutural, é só clicar aqui. Agora a gente está vendo só o verdinho. E aí ele vai me levar para o mesmo lugar, ó. Eu tenho 63,5% de identidade. Tá vendo? Pronto, mesma coisa que a gente tinha visto antes, só que sem a questão da identidade. Ó,
gente sempre vai pegar o primeiro, porque ele é o melhor. Olha só, 63% contra 38%. Nesse caso, Caio, eu tenho que fazer um top 5, eu tenho que fazer um top 10? Não, é só pegar o primeiro. E aí você sempre vai comparar. Esse resultado é condizente com o alinhamento que eu fiz lá atrás? É sim. Então, parabéns a você, você concluiu o seu trabalho. Não, Caio, não é. Então, me manda mensagem, vamos conversar por e-mail para ver qual é o problema, o que está acontecendo. E aí eu te digo mais, a Caio não é exatamente igual, mas eles são da mesma família. Eles são da mesma superfamília. Então, eles evoluíram de maneira semelhante. Então, sim, isso corrobora o alinhamento que você fez. Em caso de dúvida, o seu modelo tridimensional prevalece. Ele é um pouco mais importante do que o seu alinhamento, porque a estrutura tridimensional é quem diz qual é a função dessa proteína. Beleza? Então a gente termina essas análises de família e superfamília. É muito simples, é basicamente pegar esses resultados, abrir os resultados, tabelar esses resultados e comparar com o que você tem de alinhamento. E aí é onde vocês vão ter que descrever lá em resultados e discussão. Olha, o alinhamento deu o mesmo resultado que o meu alinhamento estrutural. O meu alinhamento sequencial e o meu alinhamento estrutural deram o mesmo resultado. Então, a proteína com a qual eu estou trabalhando é fulana de tal. E aí você coloca a sua proteína lá. Parabéns, boa parte do seu trabalho já terminou. Beleza, pessoal? Então vamos deixar de lado agora o FastScope e vamos agora para o software que a gente vai fazer download, que é o que eu disse para vocês, PyMol. Isso é muito simples de encontrar, galera. pymol.org. Só coloca isso, vocês já vão direto para a página do PyMol. Ele tem versões gratuitas e ele tem versões pagas. A gente vai usar a versão gratuita. Abrimos aqui a página do PyMol. E aí a gente vai lá, ó, Download Now. E aí ele vai me perguntar para qual plataforma eu quero fazer o download. No caso de vocês, Windows ou Mac, o que vocês trabalharem. Peguem esse aqui, tá? Que ele faz o download automático. Então você vai clicar aqui, ele vai fazer o download para você. Quando acabar de fazer o download, é só clicar em cima do download e ele vai instalar sozinho. Ele vai te fazer algumas perguntas, você não mude nada, deixa tudo no default, deixa tudo do jeito que está. Só vai no Next, vai em algum certo momento ele vai te perguntar se você concorda, só colocar que você concorda, não tem drama nenhum, pode seguir. E ele vai aí levar uns 5, 10 minutinhos e instala para você sozinho o PyMol. Como utilizar o PyMol? Você vai clicar no link que vai aparecer para você, ele deve abrir algum na área de trabalho de vocês, ou então vocês vão ter que procurar nas opções na barra de menu de vocês e vai abrir o PyMol. Cara, o PyMol ele tem duas janelas. Uma janela que a gente vai chamar de janela de comando, que é essa daqui que eu estou mexendo para vocês, e essa janela aqui, que é uma janela de visualização. Não feche nenhuma das duas. A gente precisa das duas para poder trabalhar. Se você fechar uma, a outra fecha automaticamente, tá? Então vamos lá. Caio, o que a gente vai fazer com o PyMol? A gente vai visualizar a molécula que a gente criou. E a gente também vai poder alinhar com o nosso molde para poder fazer um alinhamento estrutural. Então vamos lá, galera. Começando aqui, ó, File, Open. E aí ele vai abrir a sua página inicial do seu computador. Você vai procurar aonde que está o arquivo. Eu deixei aqui, ó, aula de modelagem. Estão vendo? Então eu clico aqui. Model 1. Lembram disso que a gente viu no começo da aula? E eu tenho aqui templates e o model.pdb. Eu vou pegar aqui o model.pdb, foi o modelo que eu criei, e eu vou abri-lo. Pronto, galera. Ele está me dando uma visão tridimensional da minha proteína. Vocês agora estão vendo a criação de vocês. Só que sim, tá ruim de ver isso aqui, né? Então vamos aprender a mexer.
Com o cursor em cima dessa região preta, se eu apertar o botão esquerdo do mouse, ele vai girar a minha proteína, direita para esquerda, cima, baixo, mas dentro do mesmo eixo. O eixo central dela está parado. Se eu clicar com o botão direito, ele aproxima ou afasta. Se eu clicar com o botão do meio e segurar, eu consigo mover essa proteína. Tá bem? Só que assim, tá ruim de ver esse negócio, esse monte de ponto verde, uns pontinhos vermelhos. A gente tem aqui, olha, uma barrinha de comando, onde eu tenho A de Action, S de Show, H de Hide, que é esconder, L de Label e C de Color. Então vamos lá. Eu não quero ver essa tela, tá feio isso aqui, eu não gosto de ver assim. Hide, que é esconder, Everything, vou esconder tudo. Pronto, meu modelo sumiu, desapareceu. Volto aqui, Show, e eu quero ver ele como cartoon, porque é mais bonito de ver como cartoon. Olha só, essa aqui é a representação em cartoon do meu modelo. Eu tenho aqui várias alfa-hélices, folha beta, coil. Esse foi o modelo que eu criei. Olha que bonito que ele ficou. Beleza? Então aqui eu estou tendo a visualização tridimensional do meu modelo criado. Bom, é isso que eu quero fazer? É só isso que eu quero fazer? Não. Eu quero fazer um comparativo. Eu quero ver se o alinhamento estrutural está bom tanto quanto o alinhamento sequencial. Então vamos lá em File, Open. Eu já vou estar dentro da pasta que tinha o Model. E olha quem está aqui também, Templates. A gente vem aqui em Templates e abre. Puxa, não tem nada aqui no meu Templates. Que droga. Ué, mas eu não tinha um template? Tinha. Só que ele vai estar, ó, dentro da pasta de vocês. Aula modelagem. Lembra que eu salvei com esse nome. Vocês vão salvar com o nome que vocês quiserem. Model. Zero um. Model que já está aberto lá no Paimol. Ele está aqui no Paimol abertinho. Tá? Template. Vou clicar no template ou entrar no template. Tem uma pasta zipada, estão vendo? O que eu vou fazer com essa pasta? Clico com o botão direito do mouse. Extrair aqui. Todo mundo tem algo que faz, que tire o zip do arquivo de vocês. Então eu vou extrair ele aqui. Pronto, agora eu tenho template.pdb. Ótimo. Posso voltar lá para o Paimol. Ó. Eu tenho duas janelas do Paimol. Eu tenho que abrir as duas para poder trabalhar direitinho. Eu falei que meu computador é lerdo. Aí eu vou de novo. Ó. File. Open. Templates. Olha quem aparece lá agora. O template. O molde que eu utilizei para construir o modelo. Então eu vou abri-lo também. Olha como é que ele está sobreposto ao meu modelo. Aí você fala, Caio, mas tem um monte de coisa aqui, ó, que não está sobreposta, não tem nada sobreposto. Lembra que eu disse para vocês que eu tenho 3 cadeias? Cadeia A, cadeia B e cadeia C. O template que eu usei era só da cadeia A, então é normal isso acontecer, tá bem? Então não se preocupem se isso acontecer com vocês também. Mesma coisa, ó. Hide everything, porque tá feio de ver. Show as cartoon. Então ele vai me mostrar em 2 cores diferentes o meu molde e o meu modelo. Olha que lindo que tá, gente. Tá super sobreposto, não tá? Você consegue ver, ó. Em verde eu tenho o meu molde. Em azul, que é esse ano, acho que é o nome dessa cor, eu tenho o meu... desculpa, em ciano eu tenho o meu molde. E em verde eu tenho o meu modelo. E foi o que eu construí. Olha como tá bonito isso aqui. Tá super bem alinhado. Mas tem umas partezinhas aqui que não estão tão alinhadas assim. Ó. Vamos dar um zoom aqui. Segura com o botão do meio para arrastar.
botão direito para aproximar. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um coil, e aqui eu também tenho um coil, mas eles têm um desvio pequenininho. Aí você vai falar, Caio, esse desvio é ridiculamente pequeno. Sim, ele é ridiculamente pequeno. Mas como você reporta esse tipo de desvio? Você vai falar, olha, eu olhei e vi que não estava exatamente igual, mas estava muito parecido. Não, galera, a gente usa um comando no Paimol para poder dizer qual é a distância exata entre os dois modelos. Então vamos lá. Aqui, que é onde é a minha área de comando, o que eu vou fazer? Vou dar um comando. Primeira coisa que eu vou fazer, o comando de alinhamento se chama super. É só digitar super. Não aperta o Enter, dá um espaço. E aí, você tem o molde e o modelo, né? Então vamos lá. O meu modelo se chama Model. Então eu vou apertar só o M e dar um Tab. Pronto, ele concluiu e já botou a vírgula do ladinho. E eu tenho o meu template, que se chama template underscore upload. Então eu só vou botar o T e vou botar o Tab. Pronto. Super, ele está dizendo, vou alinhar o modelo com o molde. Agora sim, aperta o Enter. Ele vai fazer os cálculos de distância entre os carbonos alfa do seu molde com o carbono alfa do seu modelo. Ele vai calcular o que a gente chama de RMS ou RMSD, que é o Root Mean Square, ou Root Mean Square Deviation, que é o desvio médio quadrático. O que ele está calculando para a gente? A distância de carbono alfa a carbono alfa. Ele está fazendo aqui o cálculo. No meu computador ele vai levar um pouquinho de tempo, porque meu computador ele é bem devagarzinho. Se o de vocês também for bem devagarzinho, ele vai levar um tempinho, mas vai fazer com sucesso esse cálculo para vocês. Está terminando o cálculo. Pronto, feito o cálculo. Ele alinhou perfeitamente uma com a outra. Agora está até mais alinhado do que estava antes. E olha aqui, eu tenho uma saída, eu tenho um resultado aqui. Eu tenho 4.142 átomos alinhados com 4.142 átomos. E o Root Mean Square, o desvio médio quadrático, entre todos eles é de 0,153 angstroms. Isso quer dizer que a distância maior entre o molde e o modelo é de 0,153 angstroms, ou seja, é uma diferença pequeníssima. A qualidade do modelo que eu criei está altíssima perto do molde que eu utilizei. Caio, como eu vou saber o quão bom está? Galera, abaixo de 2, nesse caso, já é o suficiente. Se a gente não fosse dar sequência, se a gente quisesse parar o trabalho aqui, abaixo de 4.0 seria um resultado ok para modelagem comparativa. Mas, nas próximas aulas, a gente ainda vai fazer mais exercícios, a gente ainda vai trabalhar mais com esse modelo. Então, se ele estiver abaixo de 2, melhor ainda. Se ele estiver entre 4 e 0, também vai dar para a gente trabalhar, mas não é mais tão ideal assim. Se ele tiver 1 ou 0 ponto qualquer coisa, ele está incrível, ele está maravilhoso. Esse é o melhor modelo do mundo. E aí você pode mais uma vez bater o teu martelo e dizer: Caio, esse aqui é a proteína que você me deu a sequência FASTA lá no começo da matéria. E aí você já pode chegar à conclusão nessa parte do seu relatório e já pode começar a preparar o seu seminário para apresentar lá no final da disciplina. Tá bom? Então, ainda tem mais coisa que a gente pode ver. Bom, galera, uma última coisa para a gente poder utilizar esse programa. A gente ainda vai trabalhar mais com esse programa, tá? Deixem ele instalado no computador de vocês. Cara, esse alinhamento está muito bonito, não tá? Pois é, eu queria tanto uma imagem dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou printar a tela? Não, você vai perder muita qualidade se você printar a tela. O que você vai fazer? Dá um comandinho chamado Ray. Ele vai renderizar a sua imagem. Aperta o Enter.
ele vai levar um tempinho para renderizar. Esse leva um tempinho mesmo, mas acredito que 10, 15 segundos no máximo já resolve o nosso problema. Ele está renderizando a imagem, ele está aumentando a qualidade da minha imagem para que depois eu possa salvar a imagem do meu alinhamento. Essa imagem, galera, como vocês já sabem, tem que estar no relatório de vocês. Acho que vocês já estão meio carecas de saber que tudo que eu passei na aula tem que estar no relatório de vocês. Já tem umas 2, 3 semanas isso já. RMS, Root Mean Square, ou RMSD, que é o Root Mean Square Deviation, eles calculam a mesma coisa, tá? Só vai mudar o nome. Às vezes o PyMol vai soltar um resultado, às vezes o outro, mas é a mesma coisa. Esse número tem que estar lá, porque isso é a classificação final da qualidade do seu modelo. É quando você diz, olha, esse modelo está muito bom, está abaixo de 1 angstrom, o RMSD dele está abaixo de 1 angstrom, então ele está muito idêntico ao que é o molde. Eu fiz um trabalho bem feito, o Swiss Model fez um trabalho bacana. Tá bem? Galerinha, está demorando aqui um pouquinho, vou dar uma pausada no vídeo e eu volto quando tiver terminado de fazer a renderização da minha imagem. Acredito que no de vocês vá mais rapidinho, porque no Windows ele é mais rápido. Bom, galera, já terminou aqui a minha renderização da minha imagem. Vocês podem ver, ela está com muito mais qualidade do que ela estava no frame anterior. Ó, ela está com uma iluminação melhor, ela está com um sombreamento melhor. Só que tem uma coisa, depois que eu faço a renderização, eu não posso mais mexer nessa área preta. Se eu mexo na área de visualização, que é essa área preta toda aqui, eu vou tirar essa renderização toda. E aí eu vou ter que fazer de novo, tá bem? Levou uns 4 minutinhos para fazer essa renderização, mas como eu já disse, meu computador ele não é dos mais rápidos do mundo, não. E o meu sistema é o Linux, que não é tão colaborativo quanto o Windows para determinadas coisas, apesar de eu ser fã de Linux. Então vamos lá, não mexi aqui, a imagem está parada, eu só estou passando o cursor por cima. Eu venho aqui em File, salvar imagem como PNG. E aí eu vou dar o nome da imagem que eu quiser e vou salvar ela onde eu quiser. Eu quero salvar ela lá na minha pasta principal, eu não quero salvar ela aqui onde eu estou. Quero salvar lá na minha home. Ou na área de trabalho, onde vocês quiserem salvar, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, imagem, aula. A imagem do alinhamento, galera, tem que estar... imagem aula, alinhamento estrutural. Pronto, salvar. Pronto, ele salvou para mim a imagem. E agora é só pegar essa imagem e eu posso colocar ela direto no meu relatório, não tem problema, tá? Esse programa, o PyMol, galera, ele é muito rico, ele tem muitas opções. Não tem necessidade e não tem como a gente aprender todas essas opções numa única aula. A gente vai trabalhando com ele aos poucos, a gente vai trabalhando com ele devagar e a gente vai aprendendo cada dia mais. Então, do PyMol, o que eu quero? Visualizar a minha estrutura tridimensional, visualizar a estrutura tridimensional do meu molde e visualizar o alinhamento e retirar esse número dele, ó, o RMS. Então, galera, recapitulando a aula hoje, que foi uma aula prática bem extensa. Vou fechar aqui o PyMol, não tem necessidade de eu salvar esse projeto, não preciso salvar esse projeto. A gente começou com o alinhamento estrutural no Fast Scope, tá? Onde a gente fez o upload do nosso modelo para poder ver a que família e superfamília esse meu modelo pertence. E se essa superfamília, se esse modelo vai conversar com o que a gente encontrou lá atrás no alinhamento. Então eu repito para vocês, olha, se eu encontrei os 2 domínios, ou um domínio só, depende da proteína de vocês, tá, galera? Aqui é um exemplo, não é o de todo mundo que vai ter vai ser igualzinho esse aqui, não. Poxa, esse domínio apresentou uma região similar, uma família similar, ou uma superfamília similar ao mesmo modelo, a mesma estrutura que se apresentou no meu alinhamento estrutural, perfeito, o trabalho está finalizado com relação à predição de estrutura. Alinhamento estrutural
foi igual ao alinhamento sequencial que você fez lá atrás, beleza, perfeito, trabalho finalizado. Essa é a proteína que eu entreguei para vocês lá atrás. Como que vocês vão fazer esse resultado? Só fazer tabelas com os resultados. Faz um tabelão com tudo que vocês encontraram. E embaixo, claro, vocês vão discutir sobre qual é a função dessa proteína, o que ela faz no nosso organismo, quem são os ligantes naturais dela, qual é a importância dela na biologia do sistema ao qual ela está inserida, de qual micro-organismo ela faz parte. Tá bem, pessoal? Bom, e também depois disso a gente foi para o PyMol, onde nós fizemos o download do PyMol e aprendemos a ver a nossa estrutura tridimensional, fazer o alinhamento da nossa estrutura tridimensional e salvar essa imagem. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvidas comigo por e-mail, vocês sabem que eu respondo o mais rápido possível. E eu espero que a aula de hoje tenha sido super produtiva.